Hoje eu resolvi brincar de me vestir de Alice Cullen para falar sobre como nossos exageros com a comida têm um padrão. E quando a gente aprende a identificar esse padrão, tudo muda na nossa relação com a alimentação. Então eu resolvi aparecer assim, porque se eu fosse a Alice Cullen, talvez eu dissesse que eu consigo prever o futuro. Aliás, vocês sabiam que o primeiro filme do Crepúsculo vai fazer 18 anos esse ano? E eu amo a saga, então eu pensei, por que não unir minha personalidade cosplayer hoje como Nutri? E no final, me falem se vocês gostaram desse formato de vídeo, porque eu penso em trazer mais conteúdos assim para aqui. Aliás, eu me chamo Lilian de Lima, sou Nutri Comportamental e você está no Sem Culpa no Prato. Mas vem cá, falando de nutrição, quando o assunto é relacionamento com a comida, isso às vezes nem parece ficção, parece uma repetição. Porque tem gente que vive certas cenas tantas vezes que começa a achar que está tudo fora de controle, quando na verdade o final quase sempre está sendo construído muito antes. A pessoa já acorda tentando se regular e passa um dia se segurando. Vai ficando cansada, com fome, irritada, esgotada e chega no período da noite comendo além do que queria. Daí sente culpa e acaba voltando para aquele ciclo de prometer que amanhã vai ser diferente. E pouco tempo depois, tá vivendo tudo de novo. E o mais triste é que você olha para esse comportamento e pensa: poxa, o problema deve ser eu. Eu não tenho controle. Ou eu estrago tudo. Só que quase nunca começa no momento em que você comeu. O problema, na verdade, começa muito antes. E se a gente olha somente para o momento do exagero, da culpa, dessa sensação de fracasso, parece mesmo que tudo aconteceu do nada. Mas é exatamente aqui que muita gente interpreta a própria relação com a comida de um jeito muito injusto. Porque você só quer enxergar o desfecho e não observa a sequência dos fatos. Às vezes a gente só se culpa pelo impulso, mas a gente não dá a devida atenção ao nosso desgaste físico e o nosso desgaste emocional. Então a gente olha o prato, mas a gente não se lembra daquela pressão, da rigidez, da fome que foi ignorada. A gente não lembra do fator emocional que veio antes. Então hoje eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Talvez você não precisa prever o futuro para entender a sua relação com a comida, porque quando certos padrões se repetem por tempo suficiente, eles começam a deixar rastros. E esses rastros na psicologia a gente chama de raízes, e eles vão explicar muito como a gente vai agir. Vou falar para vocês, eu vejo esse ciclo o tempo inteiro no consultório e nas nossas aulinhas de nutrição comportamental. Porque ele costuma aparecer de uma forma que a pessoa pensa que é disciplina, mas na verdade ela percebe com o passar do tempo que tudo isso é uma grande farsa. É aquilo que a pessoa acorda com a sensação de que agora vai fazer tudo certo. Só que esse tudo certo, dependendo do histórico que essa pessoa tem com a alimentação, essa dita força de vontade não vai ser um autocuidado, mas sim um sofrimento. Ou seja, a pessoa tenta comer o mínimo possível, ignorando ali sinais de fome, né, evitando tudo que ela gosta porque tem medo de perder a mão e muitas vezes acaba pulando refeições e ainda se orgulha de estar conseguindo resistir. E para piorar, a pessoa ainda sente culpa só por ter vontade de comer, sendo que, gente, comer faz parte da vida. Porque essa obsessão doentia para não sentir fome, da onde que vem isso? Por fora, isso tudo pode parecer disciplina, mas lá no fundo você vive tenso e é disso que eu quero falar hoje. Porque na verdade ninguém passa o dia inteiro em vigilância, sem precisar pagar depois um preço por isso. O nosso corpo acaba acumulando fome, a nossa mente fica muito cansada e vai só acumulando exaustão, o que acaba por tornar o nosso emocional muito mais vulnerável. E a comida acaba ocupando um espaço muito maior do que deveria ter na nossa mente. E isso tem até nome, sabia? Se chama food noise, que é aquele pensamento constante de forma intrusiva e excessiva sobre comida. E é considerado, do ponto de vista neurocomportamental, um transtorno de compulsão alimentar. E a comida acaba mudando de lugar na nossa vida. O que era para nos nutrir e em certos momentos também ser uma bênção e um motivo de celebração, acaba por se tornar um alívio, uma recompensa, um colo ou pior, gente, uma anestesia. E aí acaba acontecendo aquilo que a gente chama às vezes de descontrole. Só que quando a gente desacelera e olha a cena com a nossa honestidade, a gente percebe que aquilo não nasceu ali. E esse enredo já estava sendo criado. E quando eu falo isso, gente, não é para transformar tudo numa teoria. É justamente o contrário.
Porque esse padrão aparece de diversas formas na nossa rotina. Às vezes, gente, pode aparecer de uma forma mais escancarada, que é quando a pessoa exagera no final de semana e acorda na segunda-feira tentando compensar, passando o dia inteiro quase que sem comer. E à noite, né, vai lá, abre a geladeira e ataca tudo que encontra pela frente. Mas, às vezes, esse comportamento também pode aparecer de uma forma um pouco mais silenciosa. E aí sim fica um pouco mais difícil da gente perceber. Que é quando a pessoa come, mas come ali com medo, toda hora sentindo que está sendo observada, contando as calorias ou negociando mentalmente consigo mesma, né? Todas as refeições, colocando a comida num lugar de perigo e sentindo que em algum momento vai precisar pagar um preço por aquilo. A gente tem também o famoso síndrome de Jaque, e eu sempre falo dele por aqui, né? O que tem aquele pensamento clássico de já que eu comi um doce, agora tanto faz, eu vou comer o cento de brigadeiro inteiro. Já que eu saí da dieta no almoço, o meu dia inteiro vai estar perdido. Como se a vida exigisse da gente uma perfeição, né? E, gente, vocês percebem como isso também segue uma lógica? Não vai ser um alimento isolado que vai estar comandando toda a situação. É uma forma de pensar e é exatamente como você sente e como você reage que vai se repetindo até ganhar uma cara de automático. E se a gente vive no automático, a gente passa a acreditar que o problema somos nós. Só que é aqui que você se engana. Nós fomos ensinados a interpretar a nossa própria dor alimentar como se fosse um defeito de caráter, como se comer de forma emocional fosse uma fraqueza, e como se sentir culpado ali depois de comer algo fosse algo normal. Ou pior, como se viver em guerra com a comida fosse um sinal de compromisso com a própria saúde. Mas isso não é verdade, gente, tá bom? Tem muita gente que é extremamente responsável, inteligente, dedicada, disciplinada em várias áreas ali da vida, mas que sofre de forma muito profunda quando o assunto é comida. E não é porque essas pessoas são fracas, mas porque elas estão num ciclo de restrição, de compensação, de culpa. E é uma exaustão que leva à nossa leveza de comer. E o mais triste é que quando a pessoa acredita que o problema é apenas uma falta de controle dela, ela tenta resolver tudo colocando mais rigidez, colocando mais vigilância, proibições, tentando sair desse ciclo que cansa, né? Vai cansar qualquer mente, usando justamente aquele mecanismo que retorna para o ciclo. E é por isso que tanta gente vive a sensação de estar sempre tentando e sempre voltando para o mesmo lugar. Não é por ausência de esforço, mas porque ela está lutando contra o sintoma sem entender a engrenagem. E é exatamente por isso que, para mim, o olhar comportamental faz tanta diferença. Porque ele vai mudar a pergunta, ele vai fazer a gente se questionar quem nós somos para poder compreender as nossas ações. A nutrição comportamental, ao invés de olhar só para o que a pessoa comeu, a gente tenta entender como essa relação está funcionando por dentro. Claro que a qualidade alimentar importa e, obviamente, que a saúde metabólica importa. Mas na vida real, não existe prescrição perfeita no papel que se sustente em cima de medo, de culpa e de desconexão. Se a pessoa só se permite comer quando ela já está ali no limite, isso vai importar. Se a pessoa vive naquele pensamento de tudo ou nada, isso importa, gente. Se a pessoa associou prazer a fracasso e fica toda hora pensando em comida, isso já mostra que a pessoa não tem uma relação saudável com a própria alimentação. Porque muitas vezes o sofrimento alimentar não vai estar ali só no prato. Ele vai estar na forma como a pessoa aprendeu a se relacionar com o alimento, com o próprio corpo, em como essa pessoa lida quando ela erra e principalmente como ela vai enxergar o seu próprio valor. E quando isso continuar invisível, ela vai continuar se culpando em um capítulo que, na verdade, já foi escrito muito antes. Então a pergunta acaba deixando de ser como eu paro de fazer isso e começa a ser mais uma pergunta do tipo o que vai costumar acontecer antes de eu ter um ciclo de compulsão alimentar. E quando eu falo em perceber os nossos padrões, eu não estou falando para você vigiar cada passo com aquele olhar ali de vigilância. Então não é para a gente transformar tudo isso em algo hostil, tá bom? Mas se observe com mais verdade. Por exemplo, em quais momentos eu mais como além do que eu gostaria? O que geralmente aconteceu antes disso? Eu estava com fome física? Eu passei o dia tentando me controlar demais? Eu estava emocionalmente esgotada, ansiosa, frustrada, sozinha, sobrecarregada. Se pergunte, eu comi com presença ou eu cheguei naquele estresse comendo sem nem perceber?
Porque quando a gente nomeia o que a gente entende, vai anteceder o nosso comportamento. E isso vai deixar de parecer um caos aleatório. E a gente passa a enxergar tudo, todo o contexto. E essa atitude não serve para nos acusar, mas sim para nos devolver um pouco de lucidez. E a gente começa a se conhecer. Porque talvez, gente, o problema não esteja naquele jantar que você fez, mas sim no dia inteiro de restrição. Ou talvez o exagero apareça justamente nos dias em que você tenta ser totalmente perfeito. Sendo que eu preciso falar, o bem feito sempre vai ser melhor do que o perfeito, tá bom? Ou pode ser também que a comida esteja ocupando o lugar de acolhimento nos momentos em que sua vida emocional vai estar ali, sem nenhum espaço de descanso. E parar para observar isso também muda o tipo de ajuda que você precisa oferecer para si mesmo. E tem algo muito bom em parar um pouquinho e fazer essas atividades de pausa e escutativa, porque perceber os nossos padrões é o começo da construção da boa relação com a comida. Porque quando a gente entende a lógica, a gente para de tratar tudo como se fosse um fracasso. E se você percebe que a restrição do dia alimentar causou aquele exagero à noite, touché, você já encontrou a direção para resolver o problema com uma solução simples que seria comer de forma saudável ao longo do dia. E se você percebe, por exemplo, que a culpa te empurra para a compulsão alimentar, parabéns! Mais uma vez você encontrou a solução. Você vai procurar comer 80% saudável para que quando você tiver seus 20% de refeição livre, você não ter como se culpar, porque você terá a certeza de que vem comendo saudável na maior parte do tempo. Mas o mais importante é que se você percebe que o pensamento de tudo ou nada vai piorar tudo, você vai aos poucos trabalhando nas pequenas mudanças. Porque na real, o ser humano quer muito ser 100%, mas se você nunca comeu certo e aos poucos você vai acrescentando uma salada no seu prato, você já pode e deve se parabenizar. Então bora começar a celebrar as nossas micro vitórias do dia a dia? Isso não significa que você vai passar por uma transformação instantânea, mas que você está criando consciência, não para resolver tudo de uma vez, mas para impedir que você continue se atacando ali no escuro. Então sim, talvez eu não precise prever o futuro igual a Alice Cullen faria, mas eu consigo te falar uma coisa com muita segurança, viu? Enquanto os mesmos padrões continuarem se repetindo, os mesmos sofrimentos vão continuar ali se repetindo também. E eu não te digo isso pra te deixar assustado, tá bom? Eu tô falando isso porque tem algo muito libertador em perceber que aquilo que parecia destino, muitas vezes, gente, era só uma repetição. E aquilo que parece fracasso, muitas vezes é só o ciclo da culpa. Então, o dito descontrole, muitas vezes é só um corpo e uma mente tentando sobreviver do jeito que aprendeu. E muitas vezes a gente aprende do jeito errado. E quando você enxerga isso, a tua relação com a comida deixa de ser caótica e começa aos poucos a virar um espaço de consciência e paz. E talvez esse seja o ponto aqui. É mais importante, né, gente, que a gente não precisa adivinhar o futuro da nossa relação com a comida, por exemplo, mas a gente precisa olhar com muita coragem para os desafios, né, dos padrões que estão sendo construídos todos os dias. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhar em cima desses padrões e o nosso futuro alimentar vai ser leve, do jeito que vocês sabem que eu quero que seja. Agora, me conta aqui, esse vídeo de hoje faz sentido no seu coração? Me conta qual padrão da sua relação com a comida você percebeu ou qual deles você nunca tinha conseguido nomear desse jeito. Aí aproveita e me conta, você vai ver a reestreia de Crepúsculo que vai ter nos cinemas? Eu acho bom meu marido me levar, né? Aproveita e me acompanha também nas outras redes sociais. Em todas as redes eu tô ali como @semculpanoprato. Afinal, eu sou a Nutri que quer que você não tenha culpa ao comer, né? E claro, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque aqui no Sem Culpa no Prato a gente fala de alimentação com muito mais consciência, menos culpa e muito mais verdade. Um beijinho da Alice, da Nutri, né? E até a semana que vem! Ah, me conta aqui, você era time Jacob ou Edward? Tchau, tchau!